Senado aprova proposta que torna infração gravíssima usar veículos para interromper a circulação em vias públicas. Presidente do Senado suspende votação da CPI do futebol para convocar ex-dirigentes da CBF. Leucídio do Amaral apresenta atestado médico e adia defesa no Conselho de Ética. E ministro do Desenvolvimento Agrário explica irregularidades apontadas pelo TCU na condução da reforma agrária no país. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. Usar veículos para interromper, restringir ou perturbar a circulação em vias públicas pode virar infração gravíssima. E quem organizar o bloqueio também será penalizado. A medida provisória 699 foi um dos 8 projetos aprovados pelo plenário do Senado nesta quinta-feira. Atualmente, o bloqueio proposital de via pública é considerado infração gravíssima. A multa prevista é de R$ 191, além da apreensão do veículo. A medida provisória 699, aprovada pelo plenário, cria um novo tipo de infração: usar carros ou caminhões para interromper a circulação, com multa de quase R$ 4.000. Os organizadores do bloqueio também poderão ser multados. O valor passa dos R$ 11.000. A proposta pune ainda os pedestres que bloquearem vias públicas. Os senadores criticaram a inclusão na medida provisória de várias emendas, mas aprovaram a proposta como estava para evitar que ela voltasse à Câmara dos Deputados. Uma alteração pontual da lei se transformou em uma verdadeira reforma do Código de Trânsito Brasileiro, realizada por meio de carona e uma medida provisória, modalidade de processo que passou a ser regra no Parlamento Federal. O plenário também aprovou um projeto que destina recursos para o Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica, o PROCEL, que promove ações de combate ao desperdício. Pela proposta da senadora Ana Amélia, 20% dos recursos das empresas de energia elétrica destinados à eficiência energética serão aplicados no PROCEL. O texto, que voltou da Câmara dos Deputados, também acaba com o percentual mínimo dos recursos que devem ser aplicados em residências beneficiadas pela tarifa social. O objetivo é liberar mais dinheiro para eficiência energética em indústrias. A eficiência energética, inclusive, tem 2 desdobramentos importantes: o investimento na pesquisa e no desenvolvimento e o atendimento à tarifa social, às comunidades carentes, à zona rural. Portanto, um projeto de suma importância e um projeto que, para esse momento de crise, é um projeto fundamental para a indústria. Existem vários fatores econômicos e sociais e também de sustentabilidade, porque quanto menos energia se consome, você está criando as condições para ter a energia disponível e não correr risco de um novo apagão, mesmo que hoje as condições climáticas sejam mais favoráveis. Os senadores aprovaram ainda uma proposta que inclui o ensino de artes visuais, música, dança e teatro no currículo da educação básica. O texto dá um prazo de 5 anos para a formação dos professores e implantação das novas disciplinas. Esse é um projeto que, ao meu ver, só traz vantagens, que é incluir o ensino da arte no currículo das nossas escolas. Sem isso, a gente não vai conseguir criar uma consciência, nem ensinar nossos jovens a deslumbrarem-se com as belezas do mundo, o que é tão importante quanto fazê-los, pela ciência, entenderem a realidade do mundo. O plenário também aprovou 2 medidas provisórias que liberam créditos extras para vários ministérios, no valor total de mais de 39 bilhões de reais. Entre outras coisas, os recursos são destinados à organização das Olimpíadas e ao combate ao Zika, ao chikungunya e à dengue. Polêmica sobre uma votação na CPI do futebol. Os pedidos aprovados ontem para convocar ex-dirigentes da CBF foram suspensos e podem ser anulados. A CPI acatou 8 requerimentos na tarde de quarta-feira. Entre eles, a convocação do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, do presidente licenciado Marco Polo Del Nero, do ex-vice Gustavo Dantas Feijó
e de Wagner José Abraão, parceiro comercial da entidade. Os senadores que eu aprovo, permanecem como se encontra, requerimentos estão aprovados. À noite, no plenário, o senador Ciro Nogueira, que integra a CPI do futebol, pediu ao presidente Renan Calheiros que a votação fosse anulada. Votaram-se a quantidade enorme de convocações em bloco, de uma forma relâmpago, e eu acho que essa CPI não pode tomar esse tipo de atitude, nem essa, nem qualquer CPI. Os senadores que assinaram têm que ter responsabilidade de estarem presentes para aprovar essas convocações. A questão de ordem foi respondida nesta quinta-feira. Determino que a Comissão Parlamentar de Inquérito realize nova reunião para discussão e deliberação dos requerimentos impugnados da última reunião, a fim de que não restem dúvidas sobre a lisura e a transparência dos trabalhos parlamentares naquela comissão. O autor de 5 dos 8 requerimentos se manifestou contra a decisão do presidente e teve apoio de alguns colegas. Teve uma tentativa de obstrução, a obstrução foi derrotada pela maioria dos membros da CPI que viabilizaram o quórum. Então, desta natureza, me parece que não tem por que ser anulada essa decisão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Futebol do dia de ontem. Aqueles que não compareceram certamente é porque estavam aceitando a deliberação da maioria presente, uma vez que subscreveram a lista de presença. Ninguém pediu verificação. Aí, se nós formos rever essa decisão hoje, presidente, nós vamos abrir um precedente muito grave. Em vez de cancelar a votação na CPI, Renan Calheiros decidiu suspendê-la e mandar o assunto para a Comissão de Constituição e Justiça. Não houve a votação. O que se colheu foi assinaturas dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quer dizer, numa matéria dessa importância, onde ali o investigado vai servir como primeira etapa do processo judicial, porque tudo será remetido ao Ministério Público, mais do que nunca, nessas condições, nas comissões parlamentares de inquérito, é importante seguir os procedimentos do regimento, da Constituição e da legislação federal. A declaração do presidente da CPI foi publicada na internet. O senador Romário se disse perplexo. Segundo ele, havia quórum necessário e invalidar a votação simbólica, comum no Congresso, só beneficia um grupo aliado à CBF. Senador Delcídio do Amaral ganha novo prazo para depor ao Senado. Na reunião do Conselho de Ética desta quinta-feira, os advogados de Delcídio apresentaram um atestado médico de uma cirurgia realizada 2 dias atrás. Essa é a segunda vez que Delcídio não comparece ao Conselho de Ética. Ele foi submetido a uma cirurgia no início desta semana e apresentou um novo atestado prorrogando a licença médica por mais 10 dias. Na manhã desta quinta-feira, o senador ligou para o presidente do Conselho. Diz ele que estava internado no Hospital Sírio-Libanês, confirmando a operação feita pelo Dr. Raul Kutait, que ele está sem poder andar, que ele tem interesse de prestar esclarecimento a este Conselho. Os senadores da comissão questionaram os sucessivos atestados médicos de Delcídio do Amaral. Dizendo que não poderia estar presente em uma reunião anterior daqui desse Conselho de Ética, ele concedeu uma entrevista ao New York Times. Aí hoje veio um outro atestado médico estranho, que diz que no próximo dia 5 deverá ser submetido a uma cirurgia. Ora, por que não veio um atestado médico depois da cirurgia confirmando a cirurgia? Porque isso me permite deduzir até que a cirurgia não foi feita. O doente não é só a parte material, é o doente como um todo, né? A parte material está de ordem psicológica, então eu queria só dar essa explicação e concordar. Eu tenho as minhas convicções, são idênticas à do senador Lazier, mas nesse caso aí quem assina é um professor, um médico de muita responsabilidade. O advogado do senador disse que Delcídio quer depor, mas para que isso aconteça também é fundamental que as provas que estão em poder do STF sejam do conhecimento de todos.
para que ele possa, posteriormente, até na presença dele e no depoimento, e para conhecimento de Vossas Excelências, dar um depoimento com mais conteúdo, com mais robustez, com conhecimento de todos os fatos. O que não se quer aqui, de modo algum, é dificultar, prolongar o andamento dessa comissão, desse Conselho de Ética. O novo depoimento foi marcado para o dia 19 de abril e poderá ser feito de 4 formas: presencialmente, por videoconferência, por escrito ou por uma comissão de senadores que vá até o local onde o senador Delcídio estiver. E a nossa proposição é que seja uma das últimas oportunidades, porque foi a oportunidade já 3 vezes a questão de enfermidade e doença que ele apresentou. E nós vamos seguir o que determina a resolução 20, que nós podemos dispensar a manifestação dele e para a conclusão do relatório, que aí nós temos 10 dias para concluir. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União paralisou a reforma agrária no país. O TCU concluiu que há mais de 500 mil beneficiários irregulares no Brasil. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, que esteve em audiência pública na Comissão de Agricultura, foi questionado pelos senadores. O ministro Patrus Ananias afirmou que a atual política de desenvolvimento agrário no país segue o princípio da função social da terra. Ele forneceu alguns números do Programa Nacional de Reforma Agrária. Em 2016, foram criados 6 projetos de assentamento nos estados do Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rondônia, com capacidade para 400 famílias em aproximadamente 11 mil hectares. Os senadores criticaram as invasões de terra no Brasil e as ameaças dos movimentos sociais que, segundo eles, estão agravando a crise política no país. A gente assiste pela televisão momentos deprimentes, como foi aquele no Palácio do Planalto há poucos dias atrás, quando um dos líderes, acho que da CONTAG, não sei quem, que diria assim, perdeu um pouco a compostura e pregar as invasões, os conflitos. Quando você adentra uma propriedade que é produtiva e que as pessoas estão ali produzindo, isso não tem um outro nome, é invasão. O ministro Patrus Ananias também foi questionado sobre a decisão do Tribunal de Contas da União que paralisou a reforma agrária no país. Uma auditoria identificou mais de 578 mil beneficiários irregulares do programa. A lista inclui 1.017 políticos que receberam lotes. Nós estamos muito atentos a essas questões, tanto que nós firmamos recentemente um acordo de cooperação técnica com o Tribunal de Contas da União. A questão de umas 3 ou 4 semanas atrás, antes, portanto, dessa decisão, exatamente no sentido de nós trabalharmos em sintonia com o Tribunal de Contas para corrigirmos eventuais distorções que tenham ocorrido aí ao longo dos anos. O senador Ronaldo Caiado afirmou que o relatório do TCU contradiz a exposição do ministro. O TCU, Tribunal de Contas da União, desmoraliza totalmente o discurso de Vossas Excelências. Desmoraliza, joga por terra. 578 mil beneficiários fantasmas. Para quê? Para irem para as mobilizações, para fechar rodovia, para incendiar prédios. Os ânimos se exaltaram e a sessão foi encerrada após uma discussão entre o senador Caiado e o senador Donizete Nogueira. Para me mandar calar a boca, não. Senador, já falou demais. Eu vou cancelar a reunião. Eu vou cancelar a reunião, está encerrada a reunião. Um número menor de ministérios, cargos e órgãos ligados à presidência da República. A reestruturação anunciada pela presidente Dilma Rousseff em setembro do ano passado foi sancionada hoje. Entre as principais mudanças estão a fusão das pastas do Trabalho e da Previdência Social e a extinção do Ministério da Pesca. Com as alterações, o número de ministérios caiu de 39 para 31. Senadores da subcomissão que acompanha as obras da usina de Belo Monte, no Pará, estão preocupados com a demora na conclusão de construções auxiliares que beneficiariam a população local. Os parlamentares iniciaram hoje uma vistoria em Altamira. A repórter Mariana Capello acompanha a comitiva e traz as informações por telefone. Boa noite, Hermes. Nós estamos aqui em Altamira com uma comissão de senadores que veio fazer uma visita à usina de Belo Monte. Nessa tarde, nós estivemos na obra da usina e pudemos ver de perto o andamento de tudo isso.
já tem uma turbina em funcionamento e a próxima deve ser ligada para teste em final de maio. Eu estou aqui com o senador Flecha Ribeiro, ele vai passar mais detalhes da visita de hoje. Uma das suas 18 turbinas que compõem a usina, ela já está em funcionamento, está em que eles chamam de comissionamento. Então, já está gerando energia, entrando no sistema interligado nacional e a previsão é que a cada 2 meses uma nova turbina entre também em funcionamento. Mas o que nos preocupa e continua preocupando é a execução das condicionantes, ou seja, daquelas obras que precisam ser feitas para minimizar o impacto trazido pela implantação do projeto, esse impacto tanto na área social quanto na área ambiental. A subcomissão, ao final, através do seu relator, o senador Paulo Rocha, nós teremos um relatório que será encaminhado à Norte Energia, que dará as informações desses andamentos e a previsão de quando que essas condicionantes estarão prontas, porque elas obrigatoriamente deveriam até ter antecedido a instalação da barragem, para que o impacto à população atingida fosse menor. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.